As rádios comunitárias são centros de comunicação vitais para as áreas locais. Elas trazem notícias, entretenimento e informações pensadas especialmente para bairros específicos ou cidades pequenas. Essas estações, muitas vezes, são tocadas por voluntários e funcionam com um orçamento bem apertado, aquela grana curta. Uma característica principal de muitas rádios comunitárias é a baixa potência de transmissão. As leis limitam essas estações a uma potência efetiva de transmissão máxima de apenas 25 watts. Esse nível de potência é bem menor do que o usado pelas grandes emissoras comerciais. Muita gente pode pensar de cara que 25 watts não é suficiente para uma cobertura de transmissão que faça alguma diferença, questionando se serve para alguma coisa. Esse limite de 25 watts não é muito, mas devemos tentar aproveitar o possível dele. A ideia é permitir que várias pequenas estações atendam suas comunidades mais próximas de forma eficaz. As rádios comunitárias usam mesma frequência e potência, isso é crítico, especialmente nas comunidades ou cidades próximas. Sinais de diferentes estações batem de frente, tornando impossível de ouvir qualquer coisa em muitos pontos. Portanto, o nível de 25 watts é um meio termo, mas o que complica é a operação na mesma frequência. É potência suficiente para cobrir uma comunidade local, mas não tanta a ponto de restringir demais o acesso ao espectro para outros que queiram transmitir. Apesar desse número de potência aparentemente baixo, uma rádio comunitária de 25 watts pode alcançar uma distância surpreendente e muito útil. A distância real que um sinal viaja e se mantém claro depende de vários fatores importantes, não só da potência do transmissor. Esses fatores incluem a altura da antena transmissora, o tipo de antena usada e o terreno ao redor e boa distância de outra rádio comunitária de mesma frequência. Entender essas variáveis é crucial para qualquer um que esteja montando ou operando uma rádio comunitária. Permite que eles maximizem sua audiência potencial e sirvam efetivamente seus ouvintes com conteúdo local importante e conexão. O objetivo principal de uma rádio comunitária não é competir com as emissoras regionais ou nacionais em termos de área de cobertura pura e simples. Pelo contrário, sua força está no serviço local focado. Ela conecta a galera do lugar, promove eventos locais e discute assuntos pertinentes a uma área geográfica específica. O sinal de 25 watts, quando bem gerenciado e sem interferências, dá conta do recado tranquilamente. Este vídeo vai explorar como essas estações conseguem esse alcance impressionante e os elementos-chave que contribuem para o sucesso delas em se conectar com suas comunidades, mesmo com o que parece ser uma potência mínima. Quando a gente compara uma rádio comunitária de 25 watts com uma grande estação comercial, a diferença de potência é brutal. As estações de rádio FM comerciais, por exemplo, podem transmitir com 10.000 watts ou até mais de 25.000 watts. Essa potência toda permite que elas cubram cidades inteiras ou grandes regiões. Poderia parecer então que um sinal de 25 watts mal passaria da porta da estação. No entanto, a propagação das ondas de rádio não depende só da potência bruta. Embora a potência seja um fator, não é o único elemento determinante, nem sempre o mais crítico para alcançar uma cobertura local útil para uma rádio comunitária. Um dos fatores mais significativos que influenciam o alcance de uma estação de rádio, especialmente para transmissões em FM, que viajam em linha divisada, é a altura da antena transmissora. Imagina tentar ver um objeto distante. Se você está no chão, sua visão pode ser bloqueada por árvores ou prédios. Se você sobe no topo de um morro ou de uma torre alta, consegue ver muito mais longe. As ondas de rádio se comportam de forma parecida. Uma antena mais alta consegue ver por cima de mais obstáculos e alcançar uma área maior. Para uma rádio comunitária, aumentar estrategicamente a altura da antena muitas vezes traz uma melhora muito maior na cobertura do que simplesmente aumentar a potência, mesmo que isso fosse permitido.
O conceito de linha divisada é particularmente importante para as frequências de rádio FM, que as rádios comunitárias geralmente usam. Essas ondas de rádio viajam em linhas relativamente retas. Elas não contornam bem a curvatura da Terra, nem passam facilmente por obstáculos grandes e densos, como morros ou prédios grandes. Portanto, quanto mais alta a antena, mais longe o horizonte que ela consegue enxergar antes que a curvatura da Terra ou obstruções bloqueiem o caminho do sinal. É por isso que muitas estações comerciais poderosas colocam suas antenas em torres muito altas ou no topo de montanhas, maximizando sua linha divisada e, consequentemente, seu alcance de transmissão por uma vasta área geográfica. Para uma estação comunitária de 25 watts, mesmo um aumento modesto na altura da antena pode fazer uma diferença enorme. Elevar uma antena de, digamos, 10 metros para 30 metros pode estender significativamente seu alcance, muitas vezes de forma mais eficaz do que se fosse possível dobrar ou triplicar sua potência de 25 watts a partir da altura menor. Isso torna o posicionamento da antena uma decisão estratégica fundamental para as rádios comunitárias. Elas precisam considerar cuidadosamente as estruturas ou o terreno disponíveis para ganhar o máximo de elevação possível para sua antena transmissora, a fim de servir melhor seus ouvintes, e no final contar com a sorte de não operar na mesma frequência de rádio próxima. A relação entre a potência do transmissor e o alcance do sinal não é linear, ou seja, não é uma coisa direta. Uma regra prática comum na engenharia de rádio diz que, para dobrar a distância efetiva de transmissão, você geralmente precisa quadruplicar a potência do transmissor. Isso acontece por causa da forma como a energia da onda de rádio se espalha à medida que se afasta da antena, um princípio relacionado à lei do inverso do quadrado. Então, se uma estação de 25 watts quisesse dobrar seu alcance apenas aumentando a potência, teoricamente precisaria pular para 100 watts. Isso se todos os outros fatores como altura da antena e terreno permanecessem constantes. Isso mostra por que simplesmente adicionar um pouco mais de potência nem sempre resulta num aumento proporcionalmente grande na cobertura. A topografia da área que uma rádio comunitária pretende servir tem um papel gigantesco na determinação de sua cobertura real. Se a estação estiver localizada numa área plana e aberta, com poucos prédios altos, seu sinal de 25 watts pode viajar surpreendentemente longe, muitas vezes cobrindo um raio de vários quilômetros, com boa clareza de som. Os ouvintes nesse tipo de ambiente enfrentam menos obstruções, permitindo que o sinal se propague suavemente. Esse cenário ideal permite que a estação alcance uma audiência maior dentro do contorno de serviço pretendido. No entanto, nem todos os lugares oferecem condições tão favoráveis para a propagação das ondas de rádio. Por outro lado, se a rádio comunitária estiver situada numa região montanhosa ou numa área urbana densa com muitos prédios altos, seu alcance pode ser significativamente reduzido. Morros podem bloquear diretamente o sinal, criando zonas de sombra, onde a recepção é ruim ou inexistente. Prédios grandes podem refletir, absorver ou espalhar as ondas de rádio, levando a problemas como o sinal chegando por vários caminhos, falhas e pontos cegos, mesmo relativamente perto do transmissor. Em terrenos tão desafiadores, o sinal de 25 watts pode cobrir efetivamente apenas uma área muito menor, talvez apenas alguns quarteirões ou um vale específico, apesar dos melhores esforços no posicionamento da antena a uma determinada altura. Outra questão prática que as rádios comunitárias às vezes enfrentam é o compartilhamento de frequência. Como o espectro alocado para a transmissão comunitária de baixa potência é limitado, várias estações em áreas adjacentes ou próximas podem receber a mesma frequência ou frequências muito próximas. Se suas áreas de cobertura se sobrepusessem significativamente, devido a uma propagação inesperadamente boa ou separação geográfica insuficiente, os ouvintes poderiam ter interferência. Isso torna o planejamento cuidadoso da frequência
e o respeito aos limites de potência essenciais para garantir que muitas vozes comunitárias possam coexistir em harmonia, cada uma servindo seu público local distinto, sem impactar negativamente as outras. Para as rádios comunitárias que operam com modestos 25 watts, o planejamento estratégico é fundamental para maximizar seu impacto. O elemento mais crítico, como já enfatizamos, é o posicionamento da antena transmissora. Conseguir a maior altura possível em relação ao terreno médio para a antena é, muitas vezes, a maneira mais eficaz de estender a área de cobertura útil. Isso pode envolver montar a antena no prédio mais alto disponível, numa torre própria, ou até mesmo num ponto alto natural próximo, se as regulamentações e os recursos permitirem tal instalação para a estação. A escolha cuidadosa do local é realmente o pulo do gato. Além da altura, garantir um caminho de linha divisada livre, ou seja, sem obstáculos visuais, em direção à área de cobertura desejada, também é crucial. Isso significa tentar evitar grandes obstruções como caixas d'água, outros prédios altos ou morros próximos diretamente no caminho da direção principal do sinal da antena. Cabos errados, conectores falhos, erro nas dimensões da antena e erro de montagem afetam. Embora aspectos técnicos como altura da antena e potência sejam importantes, o verdadeiro trunfo da rádio comunitária, muitas vezes, está no seu conteúdo local exclusivo e na profunda conexão com sua audiência. Essas estações fornecem uma plataforma para vozes locais, música, notícias e discussões que a gente não costuma achar nas rádios comerciais maiores. Essa relevância e engajamento podem criar uma base de ouvintes fiéis que procuram ativamente sintonizar a estação, mesmo que a qualidade do sinal nem sempre seja tão forte quanto a das emissoras de alta potência. O próprio conteúdo se torna um grande atrativo, complementando o alcance técnico. Concluindo, o alcance surpreendente de uma rádio comunitária de 25 watts é uma prova do uso eficaz dos recursos e de um entendimento inteligente de como as ondas de rádio se propagam. Embora aparentemente baixa, essa potência, quando combinada com a altura ótima da antena, consideração cuidadosa da topografia e seleção estratégica da antena, pode atender adequadamente à comunidade local a que se destina. Entender essas variáveis permite que as rádios comunitárias superem limitações e entreguem efetivamente seu valioso serviço, promovendo a comunicação, a educação e a expressão cultural dentro de sua área de cobertura específica, provando que pouca potência pode, sim, render resultados incríveis.